Provavelmente, você que é uma pessoa que gosta de ler bastante, né? Principalmente quem gosta de ler livros apócrifos que não fazem parte do cânon bíblico, já deve ter lido que os Nephilim, eles sobreviveram ao dilúvio. Isso. Talvez, mesmo que você não tenha lido isso em algum livro apócrifo, você já viu vídeos aqui na internet onde até mesmo pastores ensinam que, além de Noé e sua família, houve sobreviventes aqui na terra do dilúvio. Será que isso é verdade? Veja o que esse pastor Fernandes diz sobre os Nephilim. Segundo esse pastor, ele vai dizer que os Nephilim sobreviveram ao dilúvio. E ele não está só ao dizer isso, muitos ensinam isso. Vamos ver o vídeo dele, que foi gravado aqui na internet. Os Nefilins, os espias não estavam olhando para homens grandes, estavam olhando para híbridos. Segundo Samuel 21, descreve um dos gigantes que os homens de Davi enfrentaram, descendentes de Rafá, e registra especialmente que eles tinham 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Isso é uma assinatura cromossômica de mistura entre natureza angelical e natureza humana. A Bíblia está documentando uma anomalia genética que se repete de forma consistente nessa linhagem. Algumas dessas criaturas híbridas, os descendentes dos Nefilins, que sobreviveram ao dilúvio, e as gerações seguintes, são descritas como seres de alta magia, dotados de capacidade. Então, meus amigos, vocês viram o que ele falou? Que os Nephilim sobreviveram ao dilúvio. E ele usa a Bíblia, principalmente o livro de Josué, onde os espias de Josué viram pessoas de altas estaturas. E quando voltaram, 10 desses espias exageraram o relato, dizendo: nós vimos os descendentes dos Nephilim. Será que era mesmo? Será? Olha, para que aquelas pessoas de alta estatura que os espias viram fossem descendentes ou sementes dos Nephilim, os Nephilim deveriam ter sobrevivido ao dilúvio. Mas será que sobreviveram? Vamos ver o que a Bíblia diz aqui no livro de Gênesis, o capítulo 7, o versículo 22 e 23, sobre o dilúvio e quem sobreviveu. Diz da seguinte forma, Gênesis capítulo 7, verso 22 e 23. Morreu tudo em que o fôlego da força da vida estava ativo nas suas narinas, a saber, todos os que estavam em solo seco. Assim, extinguiu toda coisa existente que havia na superfície do solo, desde o homem até o animal movente, e sobreviveram somente Noé e os com ele na arca. Notaram, meus amigos? Aqui em Gênesis, o livro inspirado de Gênesis conta que aqueles que estavam fora da arca, tudo quanto havia fôlego de vida em suas narinas, foram extinguidos, foram destruídos. Somente Noé e os com ele na arca, ou seja, sua família, sobreviveram. Você pode dizer, mas isso foi Moisés que falou. Moisés estava errado. Não. Moisés não estava errado, ele não falou de si mesmo. Vamos ver séculos depois, milênios depois disso aí, o que um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus fala sobre o assunto, se houve sobrevivente ou não. 1 Pedro 3,20, vamos, procura aí comigo. Diz o seguinte: após falar do dilúvio, 1 Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz: os quais
outrora tinham sido desobedientes quando a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se construía a arca. Presta atenção agora. Na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, foram levadas a salvo através das águas. 1 Pedro 3,20 diz que apenas 8 pessoas foram levadas a salvos através das águas. Então, o relato inspirado do apóstolo Pedro confirma o relato inspirado de Gênesis 7, 21 ao 23. Tá duvidando? Tá duvidando? Mas aí foi Pedro que falou. Nem Pedro, nem Moisés estavam presentes para ver o que aconteceu na terra inteira. Vamos, meu irmão, você quer uma testemunha ocular? Eu vou ler para você o testemunho de uma testemunha ocular que via toda a terra naquele momento, o que estava acontecendo na terra inteira. Quando Jesus novamente menciona os dias de Noé, e ele diz o seguinte, o que aconteceu naqueles dias. Visto que as pessoas não deram ouvido ao testemunho de Noé e não creram que realmente haveria um dilúvio, e viviam a sua vida da forma que queria. Então, Mateus 24, verso 39, diz o seguinte. Veja, eu vou ler a parte final do 38. Até o dia em que Noé entrou na arca com a sua família, né? Aí o verso 39 diz: E não fizeram caso, e veio o dilúvio, e os varreu a todos. Assim será também a vinda ou presença do Filho do Homem. Notou? Veio o dilúvio e os varreu a todos. Essa palavra varreu quer dizer levou, destruiu, matou, tirou aquelas pessoas da existência. É isso que nós podemos entender aqui. Então, meu amigo, em quem você vai acreditar? Em Jesus Cristo, porque essas palavras são de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus existe desde antes da criação do mundo e do universo. Ele estava presenciando todo o acontecimento dos dias do dilúvio. E ele confirmou que todos que estavam fora da arca foram varridos, destruídos. Não, meu amigo, os Néfilim não sobreviveram ao dilúvio. E a narração dos espias de Josué, que disseram que viram os descendentes dos Néfilim, é um exagero daqueles que não exerceram fé nas promessas do Criador. Portanto, qualquer livro que diga que os Néfilim ou descendentes dos Néfilim sobreviveram ao dilúvio e existiam nos dias de Noé, não passa de uma enganação. Não se deixe enganar.